Boa noite, amigos, boa noite, queridos, boa noite, igreja, boa noite, os nossos queridos, nossos parentes, nossos irmãos na fé e todos aqueles que, de alguma maneira, hoje, nesse horário, estão sintonizados conosco aqui pelo YouTube, pelo Facebook da Quarta IPA. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de que, ainda que remotamente, através dessa transmissão, possamos estar juntos em oração, juntos em concordância também de louvor ao Senhor, ao nosso Deus, louvarmos o Senhor Jesus, louvarmos a Trindade Santa, né? E termos a oportunidade de desfrutarmos também do ensino, da inspiração, da reflexão, do toque da Palavra de Deus ao nosso coração, nos dando direção, nos dando norte para a vida e especialmente nos conectando cada vez mais com o Senhor, de tal maneira que, na medida em que pensamos, na medida em que agimos, as coisas vão se confundindo, ou seja, a nossa vida, o nosso testemunho, as maneiras como nós usamos as palavras, a maneira como usamos também as nossas atitudes, elas possam estar plenamente em alinhamento com essa palavra. É por isso que a palavra de Deus se torna importante na vida daquele que crê, na vida daquele que realmente ama a Deus. Nós queremos dar cumprimentos então a todos vocês, sejam bem-vindos a esse momento. Hoje, mais uma vez, ainda estamos com o culto somente online, possivelmente ou provavelmente no próximo encontro, no primeiro domingo de julho, que é já na próxima semana, estaremos retornando aos cultos presenciais, também com transmissão às 19 horas lá na Quarta IPA. Amém? Um grande abraço a todos vocês, saudades de tantos irmãos, né? Hoje estamos juntos aqui, eu quero iniciar essa reunião, esse tempo, uma leitura do Salmo 144. Salmo 144, uma leitura que Davi escreve, esses 15 versículos desse Salmo, e que na verdade vão nos ajudar aqui a compreender um pouco melhor do que ele não só sentia, mas que ele vivia na realidade. Um homem que foi transformado num rei, né? Enquanto todos viam apenas nele um pequeno pastorzinho de ovelhas, Deus já via nele um rei, e ele se torna o maior rei de Israel, torna-se um homem à mercê de Deus, um homem com certeza como todos nós, que errou muito, que acertou bastante, mas que em todas as situações sempre se fiou, sempre buscou a presença de Deus na sua vida, para o perdão, para a restauração e para que ele pudesse ter vitórias na sua vida pessoal e especialmente como rei de Israel. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Amém? Quero convidá-los então a você ler o Salmo 144 conosco. Eu vou ler aqui integralmente esse salmo na versão NVT, nova versão transformadora, nesse culto desse dia 27 de junho, né? Que estamos juntos aqui trabalhando já, terminando esse semestre, que você possa estar conectado conosco agora. Palavra de Deus no nosso coração. Salmo 144, versos de 1 a 15, nos diz assim. Amém, irmãos? Acharam aí? Ok? Louvado seja o Senhor, minha rocha. Ele treina minhas mãos para a guerra e dá a meus dedos a habilidade para a batalha. Ele é meu aliado infalível e minha fortaleza, minha torre segura e meu libertador. Ele é meu escudo em quem me refugio, faz as nações se sujeitarem a mim. Uma linguagem de reino, né? Ó Senhor, quem são os seres humanos para que prestes atenção neles? É como se ele estivesse caindo na real agora, né? Quem são? Quem são os simples mortais para que penses neles? São como uma brisa, seus dias são como uma sombra que passa. Reconhecimento de que ele não é nada e que ninguém é nada diante da majestade do Deus Criador, né? Davi coloca assim, verso 5, abre o céu, Senhor, e desce, toca os montes para que soltem fumaça, lança teus relâmpagos e dispersa os inimigos, atira tuas flechas e confunde-os, estende tua mão desde os céus e salva-me, tira-me das águas profundas, livra-me do poder dos meus inimigos. Eles têm a boca cheia de mentiras, juram dizer a verdade, mas mentem. Então aí ele está fazendo agora uma espécie de reconhecimento de sua defesa, né? E principalmente reconhecendo de que ele pode estar muitas vezes à mercê dos inimigos, mas que Deus que luta, né? Deus que vem à frente, Deus que o representa de certa maneira assim, guardando-o e dando a ele a oportunidade de reagir na medida correta, para que ele possa realmente não só vencer as batalhas, irmãos, mas para que ele possa reconhecer que Deus é que dá a ele as vitórias. Continuo lendo o Salmo 144 a partir do verso 9, então agora, dizendo, cantarei a ti, ó Deus, um cântico novo, cantarei louvores a ti com um instrumento de 10 cordas,
pois tu concedes vitórias aos reis, livraste teu servo Davi da espada mortal. Salva-me, livra-me do poder dos meus inimigos, eles têm a boca cheia de mentiras, mais uma vez ele fala, né? Juram dizer a verdade, mas mentem. Que os nossos filhos floresçam na juventude como plantas viçosas, que nossas filhas sejam como colunas graciosas, esculpidas para enfeitar um palácio, que os nossos celeiros fiquem cheios de colheitas de todo tipo. Ele está falando agora das coisas que Deus coloca nas suas mãos, né? Ele diz até mais, que os rebanhos em nossos campos se multipliquem aos milhares, até às dezenas de milhares, que os nossos bois fiquem carregados de alimentos, e que nenhum inimigo consiga romper nossos muros, que ninguém seja levado ao cativeiro, e nem haja gritos de angústia em nossas praças. Antes de terminar, então, Davi, ele expressa aqui, numa linguagem também de gratidão, de reconhecimento, que ele canta, né, ao Senhor, porque Ele que dá a vitória ao seu povo, dá a vitória a Ele, e aqui ele vai agradecendo a Deus pela família, vai agradecendo a Deus pelos bens, vai agradecendo a Deus pela sobrevivência, vai agradecendo a Deus porque ele tem condições de continuar vendo a boa mão de Deus na sua vida. E ele termina, queridos, no verso 15, você está sintonizado aí no Salmo 144, de invocação, esse salmo, diz no verso 15, como são felizes os que vivem desse modo. Verdadeiramente são felizes aqueles cujo Deus é o Senhor. Aqui, Jeová, né? O Senhor, Criador de todas as coisas. Então, há um chamado para mim e para você. Um chamado para a gente louvar a Deus nesse domingo, nesse último domingo do mês de junho, terminando esse semestre. Eu e você somos chamados a realmente deixar bem claro que a nossa rocha é o Senhor, né? A nossa baliza de sabermos que não há outro Deus, um Deus que consiga e que saiba como agir no meio de todo esse momento tão terrível que nós vivemos. Davi passou por lutas grandes no passado. Um homem que aprendeu a confiar em Deus, um homem que aprendeu a agradar a Deus, um homem que aprendeu a se submeter ao Senhor, inclusive reconhecendo os seus pecados. Nós também somos chamados nessa noite, queridos, ao iniciarmos esse momento de culto, você, meu amigo, minha irmã que está conosco, meu irmão, que você se junte a nós adorando ao Senhor agora, agradecendo porque sabemos que aqueles que realmente esperam no Senhor, na verdade, de nada tem falta e mais do que isso, seus corações são confortados, consolados e nós somos cheios da presença do Senhor. Que Deus assim possa nos dar essa palavra para você no início dessa reunião e que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém? Nós vamos orar invocando o nome do Senhor. Pai, nós queremos sim, em concordância com essa palavra, Senhor, te agradecer por esse tempo de culto, de louvor, de gratidão a Ti, pela certeza, ó Deus, que nada, absolutamente nada, Senhor, foge ao controle das Tuas majestosas mãos e ter a certeza, ó Deus, que através dos Teus decretos, dos Teus planos, ó Deus, todas as coisas, elas são cumpridas e os Teus planos, com certeza, não podem ser frustrados. É assim que a Tua palavra diz e no decorrer dos anos, dos dias que vivemos, Senhor, nós temos percebido, ó Deus, não obstante esse momento tão grave e difícil que vivemos, Pai, que o mundo está em descontrole total. E isso já vem acontecendo com certeza há muito tempo. Mas tudo isso que está acontecendo vem demonstrar cada vez mais, ó Deus, quanto que os homens muitas vezes se afastam daquilo que é revelação sobrenatural, daquilo que é a Tua palavra, daquilo que o Senhor mesmo diz na Tua palavra, Senhor. Mas ao mesmo tempo o Senhor tem convocado, tem chamado, tem despertado o seu povo, ó Deus, e aqueles que creem no Senhor, que creem, ó Deus, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, que creem no poder do Teu Santo Espírito, ó Deus. O Senhor tem chamado essas pessoas, nossos amigos, nossos irmãos, que têm professado a fé no Senhor, para que se levantem, Senhor, para que lutem através da fé evangélica, Senhor, através do amor que é derramado em nossos corações, para que esse amor seja, ó Deus, de uma maneira explícita, Senhor, demonstrado na vida das pessoas, através da nossa vida, do nosso testemunho, das nossas atitudes, das nossas ações, ó Deus, de uma forma em que nós possamos certamente, Senhor, como a gente tem aprendido, não rejeitar as pessoas, mas com certeza, Senhor, não aceitar que nós possamos compactuar com pecados, ó Deus, que certamente contaminam tantas vezes as vidas das pessoas, desorientando-as de tal forma que elas não sabem mais o que fazer. Por isso, Senhor, ajuda-nos para que possamos continuar sendo bênção nas Tuas mãos e para que possamos reconhecer o Teu senhorio
a tua graça, o teu poder e o teu amor em nossas vidas. Fica conosco, receba a nossa gratidão, esse culto que te prestamos. Obrigado pelas vidas que estão conosco, sintonizadas, ó Deus, nos seus lares, aonde estiverem agora. Que o Senhor possa falar aos seus corações e guardá-los de todo o mal. É a nossa oração com gratidão, invocando o Senhor para bem perto de nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nós vamos louvar o nome do Senhor, uma canção de adoração. Junte-se a nós nesse louvor. Amém, irmãos? Aleluia, Senhor. Nós te glorificamos nessa noite. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Não há nada melhor, Senhor, do que estar na tua presença, do que te contemplar, ó Deus, a beleza da tua santidade. Os jovens se cansam, os moços de exaustos caem, mas aqueles que esperam em ti, Senhor, sobem com asas como águia. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, reconhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente inteira, querer meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Bom estarmos juntos para adorarmos, né? Que lindo e que maravilhoso podermos falar essas palavras ao nosso Deus. Louvado seja Deus por isso também. Amados, nós certamente temos tempo de oração agora, mas antes disso, apenas uma palavra de reconhecimento e uma palavra de orientação também com relação à vida da igreja, né? Nós temos dito muitas vezes, nem sempre existe talvez uma compreensão exata do que a gente quer dizer, por isso que eu estou repetindo, que a igreja, nesse momento de pandemia ainda, né? E eu posso dizer talvez as igrejas, com exceção talvez de uma ou outra que nem sempre tem a mesma consciência, quando eu falo
A igreja, é claro, as pessoas, né, as lideranças, mas com certeza a maioria das igrejas é um lugar seguro para adorarmos, um lugar seguro para cultuarmos. Então, por que é isso, é seguro? Pastor, está tudo tão difícil agora, é verdade. Nós temos que continuar tomando os cuidados. A vacinação está avançando, as coisas estão caminhando, né, mas os cuidados sanitários continuam sendo necessários. Uso de máscara, né, lavar sempre bem as mãos quando chega em casa, quando você tem a necessidade de perceber que mexeu com alguma coisa, não levar as mãos às mucosas, né, sempre usando as máscaras de uma maneira que cubra o nariz e os lábios, a boca, né? Também guardar o distanciamento, enfim, todos aqueles cuidados. E na igreja, com certeza, a gente procura e promove isso, não só por força dos decretos que a gente tem obedecido, como cidadãos que somos, mas também pelo fato de que nós estamos num grupamento, né? Num grupo de pessoas. Claro que separados ali por uma distância mínima de 1,5 m, 2 metros, as cadeiras, poucas cadeiras, mas conseguimos receber até 40 pessoas hoje lá na Quarta IPA. Então fica o convite aqui para você. Domingo que vem temos culto, se Deus assim permitir, será culto presencial também, né? Com Santa Ceia. Então convido a igreja, convido vocês, queridos, membros da igreja, os que podem, né? Que estão em condições de saúde e com certeza conscientes dessas necessidades de estarem lá conosco, né? E cultuarem a Deus, né? Temos recebido, quando voltamos agora há pouco, um grupo bem menor de pessoas, mas até 40 podemos recebê-los. Claro que aí 40 contamos com a presença do pastor, com a presença dos irmãos do louvor, né? Dos oficiais que normalmente estão conosco e assim por diante. Mas é um número razoável para esse momento e de acordo com as possibilidades do número de membresia da nossa igreja. Mas fica o convite aqui para você estar com a gente, amém? E também essa orientação, né? Aguarde as notícias, estaremos passando para vocês nos grupos do WhatsApp, pelo Facebook, enfim, naquilo que for necessário passar para vocês, para os nossos amigos também, que nos prestigiam, que sempre têm o desejo de estar conosco também, cultuando a Deus. Aproveito também para agradecer a Deus pela vida, pela fidelidade da igreja, quando eu falo da igreja, das pessoas, né? Se não todos, mas quase todos, boa parte dos membros da igreja têm sido fiéis nos seus compromissos, nos seus dízimos, nas suas ofertas alçadas, né? Através da conta da igreja. Hoje a igreja está usando o Pix, né, para transferência, para quem precisa, para quem prefere, mais seguro, né? Também pode ser entregue aos oficiais da igreja, basta apenas você ligar ou mandar uma mensagem para que a gente possa, se for necessário, passar na sua casa, no seu lar, onde você estiver, né? Ou mesmo entregar para as nossas tesoureiras, que com toda a responsabilidade e com zelo tem cuidado dessa parte das finanças da igreja, daquilo que precisamos naturalmente para fazer face às despesas, né, irmãos? E para os nossos investimentos em missões, no trabalho social e assim por diante. Então, que vocês não deixem de fazer isso, né? Que nós possamos continuar sendo fiéis. Esse é a nossa orientação, mas ao mesmo tempo com gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e com certeza a fidelidade do Senhor tem visitado a vida de muitos, ou praticamente de todos nós, né? Nos ajudando, nos sustentando e nos ajudando também uns aos outros, que é o que importa como igreja, como corpo, nós estarmos sensíveis às necessidades daqueles que mais precisam. Esse é o nosso desejo, né? Mas essa é a nossa oração também por esse assunto. Amém? Um grande abraço aos irmãos e que nós possamos assim fazê-lo. Quero convidar os irmãos queridos para abrir a palavra de Deus nesse momento de oração intercessória, de oração de confissão, no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 14 e 15. Né? Hebreus, capítulo 12, versos 14 e 15, queridos, que diz assim. Acharam aí? Eu vou ver na versão atualizada, normal, que nós usamos, né? Hebreus, capítulo 12, versos 14 e 15, nos diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, quer dizer, com atenção e com diligência, né? Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura é algo interessante. Quando a gente fala de confissão de pecados, nós muitas vezes não pensamos que isso é uma coisa mais profunda do que a gente possa imaginar. Por isso que só Deus é que pode examinar, esquadrinhar, né? E com a sua equidade, ou seja, conhecendo a necessidade de cada um de nós, a realidade de cada um, Ele ministra ao nosso coração o perdão que é unilateral, ou seja, é dele para nós. Ou seja, o Senhor, Ele nos concede o perdão.
Ele nos purifica através do sangue de Jesus. Isso é presente de Deus, é dádiva do Senhor, não há nenhum merecimento da nossa parte, é Deus que faz isso. Por isso, irmãos, o cuidado com as raízes de amargura. Interessante que as raízes são aquelas que captam os alimentos e que faz crescer a árvore. Então, que tipo de árvore, poderíamos dizer, está dando fruto à nossa alma, ao nosso coração, ao nosso comportamento, o que está saindo para fora, Depende daquilo que está sendo alimentado, as raízes mais profundas. Por isso que temos que ter cuidado com raízes, no caso aqui, ele fala de amargura, que podem ser raízes que estejam até contaminando outras pessoas e que nos prejudicam tremendamente, a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o próximo, nosso agir no dia a dia. Então, que nós possamos agora, na verdade, queridos, lembrar que os problemas da nossa alma são causados muitas vezes por raízes do próprio pecado. Por isso agora a razão de nós estarmos orando com essa realidade. Lembrei-me também de uma palavra que vem lá de Lucas capítulo 3, quando diz assim, Lucas 3:8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus pode chamar quem Ele quiser, mas Ele está querendo dizer aqui que nós podemos produzir frutos dignos de arrependimento para que possamos ser pessoas sendo transformadas a cada dia pelo poder do Evangelho. Por isso que, quando falou aqui, frutos de arrependimento, como frutos das raízes, de pecados que foram entregues nas mãos de Deus, para que elas não venham e não criem, talvez assim, os seus braços, dessas raízes, dentro do nosso coração, da nossa mente, nos fazendo ser pessoas infelizes, pessoas tristes, poliqueixosas, pessoas que deixam muitas vezes de reconhecer aquilo que está acontecendo de bom para ver apenas as coisas difíceis e ruins, porque talvez a sua mente, o seu coração, muitas vezes está passando exatamente por isso. Então hoje nós somos chamados, queridos, a colocarmos de lado todas as raízes de amargura. Somos chamados a não só seguir a paz e a santificação, diz aqui que sem elas ninguém verá o Senhor, mas atentando diligentemente para que nós possamos não nos separarmos da graça de Deus e nem que possa haver nenhuma raiz de amargura que brotando, ou seja, que ela venha à luz, possa nos perturbar primeiramente e depois fazer com que até outras pessoas sejam contaminadas. O pecado tem esse problema, ele pode se enraizar. Por isso que o corte necessário, ou aquilo que pode ser feito agora, é o ato da gente concordar, confessar os nossos pecados diante do Senhor. Convido a vocês a fazerem isso através de uma breve oração, agradecendo pelo perdão que há no sangue de Cristo. Em seguida, nós estaremos também orando nessa mesma oração, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, e ao mesmo tempo intercedendo pelas famílias, pelos enfermos, por aqueles que estão mais do que nunca precisando do Senhor. Lembramos especialmente aqui mais uma vez da recuperação, mas do tratamento ainda bastante sério da Carminha, recuperando-se do Covid, bastante difícil, Lembrando também da nossa irmã Dona Jandira, que está em casa, mas que exige um cuidado, um zelo tremendo. Realmente ora muito por ela, queridos. Eu também orar pelos nossos demais irmãos enfermos, Lembramos aqui do seu Sérgio Liberato, que está internado, e que nós precisamos continuar orando por ele. Agradecer a Deus pela vida da Dona Terumi, nossa irmã, pelo seu cuidado do Senhor na vida dela. Agradecer pelo irmão Irineu, que está se recuperando, graças a Deus, de uma fratura aqui na costela que teve, de uma queda, Nós temos outros irmãos queridos, a própria irmã Anésia, que continua fazendo o seu tratamento, que é bastante difícil. Então, nós temos sim motivos de gratidão e também de clamor ao Senhor. E outros tantos que, com certeza, você sabe. Então, vamos orar também intercedendo. Amém, irmãos? Vamos agradecer pelo perdão e interceder nessa hora, nesse momento, em nome de Jesus. Pai santo e querido, louvado e bendito seja o teu nome. Nós queremos, Senhor, nessa hora, nos dobrar diante do teu altar. Ó Deus amado, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, se porventura, Senhor, tem crescido algum tipo de raiz de amargura no nosso coração. Amargura, Senhor, às vezes, por alguma coisa que foi dita por alguém, por alguma notícia que chegou-nos e que nos abalou, por alguma realidade, ó Deus, que os nossos olhos têm visto e que talvez, ó Deus, por nós não estarmos, às vezes, tão sintonizados com a tua vontade, e ficamos, às vezes, aborrecidos e tristes, além da conta, Senhor. Ó Deus, talvez porque estejamos aqui achando que merecíamos melhor sorte em alguma
situação da vida, pelo momento que vivemos, enfim, Senhor, muitas vezes a tristeza, o desconsolo. Pai, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui no teu altar, clamando agora o poder do Deus, do sangue de Jesus sobre nós. O poder, ó Deus, do teu amor visitando o nosso coração através do teu Santo Espírito, nos fazendo lembrar das tuas promessas, do teu amor, e nos fazendo, ó Deus, reconectar contigo através da oração, através da palavra, através do louvor ao Senhor. Obrigado pelo teu grande amor, obrigado pelo teu perdão, obrigado porque o Senhor, ó Deus, hoje nos diz para nós, ó Pai, estarmos vigilantes, ó Deus, e que todas essas raízes eventuais, ó Deus, que possam haver de amargura, elas possam ser retiradas em nome de Jesus, especialmente, ó Deus, as raízes que são ali parece que sendo formadas por causa do pecado que, como diz Hebreus, ó Deus, que tenazmente nos assedia, as circunstâncias que temos vivido, e mesmo, ó Deus, a nossa própria consciência, ó Pai, que Tu possa nos visitar especialmente, ó Deus, nossa mente, nosso coração, purificar a nossa alma, Senhor, purificar nossos lábios, fazer de nós, ó Deus, homens e mulheres restaurados pelo Senhor. Obrigado por esses momentos de oração, de gratidão, pelo perdão que temos, e queremos aproveitar, Senhor, te agradecer pela Tua igreja, Senhor, agradecer pelos irmãos, pelos amigos, pelos mais velhos, pelas famílias, pelos pais, pelas mães, pelos filhos, ó Deus, tantos filhos criados, ó Deus, e aqueles também que ainda estão em crescimento, as crianças, nossas crianças tão amadas, ó Deus amado, visita esses queridos. Queremos sim, em parte, agradecer, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Queremos orar pelos doentes, queremos orar por aqueles que estão em recuperação. Lembramos desses irmãos que falamos, ó Deus, cada um deles na sua necessidade. Que o Senhor os visite agora em nome de Jesus, com a sua bênção de cura, com a sua bênção de restauração também. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo que o Senhor tem feito. Oramos, ó Pai, também para que o Senhor conforte os corações e que o Senhor nos visite poderosamente mais uma vez nessa noite. Obrigado a Deus pelos profissionais de saúde. Continuamos em oração por eles, por aqueles que estão, ó Deus, na linha de frente, ó Deus, servindo, ó Deus, não só essa nação, não só essa cidade, mas especialmente aqueles que mais precisam também. Ó Deus, usa as mãos desses profissionais para que toda circunstância de saúde seja amenizada, seja, ó Deus, cuidada, ó Pai, com o zelo necessário. Cuida de cada um deles e que eles não adoeçam também, Senhor. Tem misericórdia. Pedimos, ó Pai, portanto, que o Senhor nos visite nessa noite mais uma vez pela Tua palavra, fale o nosso coração, nos prepare para essa mensagem e que nós possamos agora Te adorar pelo Teu amor e pelo Teu perdão. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos adorar a Deus, irmãos. Convido você a cantar conosco essa linda canção. Cantemos ao Senhor.
é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias, queridos. Nós temos pelo menos 2 textos que vão nos caminhar, alguns outros que vão também nos ajudar a caminhar, mas desde já, o primeiro texto é um que você conhece bem, está lá em Abacuque 3,17. Abacuque 3,17, que nos diz assim. Abriu ali? Abacuque capítulo 3, verso 17. Momento de palavra, momento de reflexão. Deus tem algo para nos informar e principalmente nos ajudar a caminhar. Diz aqui: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Verso 18. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E o 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como as da corça, e me faz andar altaneiramente. Todo mundo só lembra mais quando fala, ainda que a figueira não floresça. Pois é uma realidade, digamos assim, no mínimo, contraditória, né? Na cabeça de muitos de nós, e mesmo quando as coisas não estão bem, por que eu me alegro, né? Aí me lembrei de uma palavra também, por isso que eu falei que tem mais um texto, que outro dia eu preguei aqui, não sei quantos de vocês vão se lembrar, de Isaías capítulo 26, verso 3, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. De novo, um cenário de dificuldade. E é engraçado, porque o cenário é um cenário, digamos assim, de confusão, um cenário de ausência, né? De coisas que muitas vezes a gente, de certa maneira, até por causa do nosso espírito humano, do jeito que somos, nós precisamos ver, né? Precisamos ver as coisas melhorarem, precisamos ver as coisas reagirem, precisamos ver que vamos passar por essa pandemia. Quando será esse dia? Temos falado disso com outras palavras muitas vezes nas nossas lives, né? Mesmo na igreja. E eu tenho pensado nisso porque, ainda que eu tivesse que pensar nessa palavra, ainda que a figueira não floresça, talvez eu teria que usar uma palavra que não foi minha, mas foi de um casal de psicólogos que eu respeito demais, são cristãos, missionários, são psicólogos, né? Que são assim, como trabalhar o trauma e a resiliência nesses tempos de crise. Como trabalhar o trauma e a resiliência nesses tempos de crise. Mas pensando ainda, né? Se Deus vai conservar em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, como enfrentar esse momento, ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas aparentemente não melhoram, pontualmente melhora ali e piora alguma coisa ali, né? Alguém que realmente sarou, você ficou super feliz com relação a essa pandemia, por exemplo, alguém da família, algum amigo, algum querido seu, e de repente um melhorou e o outro, de repente, você ficou sabendo que adoeceu e de repente pode estar até se agravando por conta dessa doença. Queridos, são situações em que precisamos ter um propósito firme, precisamos, de certa maneira, ser trabalhados pelo Espírito Santo para aguentarmos isso, queridos. Porque muitas vezes não há coração que aguente, como se diz, né? Não há mente que suporte, às vezes, uma pressão tão grande. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que, o que fazer? Né? Acabamos de ver aqui em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, sabemos que Deus é que sabe o que nós precisamos, mas há uma promessa do Senhor, e essa promessa a gente vai ver já já. Talvez seja a palavra mais própria desse momento que a gente tem vivido, não sei quantos de vocês têm visto, que é a palavra desalento, né? Um desalento. É uma boa palavra para expressar a nossa condição diante dessa pandemia, desses dias que vivemos. Sentimos muitas vezes sem força, né? Abatidos, às vezes até desorientados, né? Estamos como aquele que pergunta à sentinela, né? Escuta, que horas que estamos na noite? Quando tudo isso vai acabar? A Bíblia conta algumas coisas, inclusive nos evangelhos, né? A sentinela, os salmistas falam disso, né? A sentinela pergunta, e quando é que passa a noite? Quando é que vai acabar essas horas? É um desalento que se agrava, quanto mais se espera
para que isso possa terminar. É algo que parece que mexe conosco. São tempos, queridos, de más notícias. A gente tem que falar a verdade, né? São tempos de más notícias. Quantas más notícias temos visto, né? Em casa, na igreja, na cidade, no Brasil, né? No mundo. Para muitos, o sofrimento toma conta, né? O sofrimento toma conta do corpo, da mente e da alma, né? Como descreve o próprio salmista, estava me lembrando do Salmo 31:9, eu anotei aqui. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. Pois é, está lá no Salmo 31:9. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Embora esse desalento, queridos, não se manifeste na mesma medida com todo mundo, do mesmo jeito, é claro que não, né? Com todos, parece haver certo consenso de que nunca fomos tão globalmente, né? Tão globalmente consternados. Eu estava pensando, né, que é como se nós pudéssemos dizer que há pandemias decorrentes da pandemia do Covid-19, do coronavírus. Aquelas pandemias como fome, desemprego, falência, solidão, depressão, ansiedade, desencontros, aumento da pobreza, o medo, insegurança, violência e por aí vai. São várias pandemias, digamos assim. E isso em qualquer um, tanto naquele que tem mais recursos, que pode estar um pouquinho mais amenizada a situação, mas que também padece, porque também tem questões de saúde, né? Que muitas vezes são incontroláveis, né? Eu acabei de perder uma pessoa querida no meu coração, um parente muito amado meu, no meio de todos os recursos possíveis, e não tinha o que fazer, queridos. Não foi possível fazer mais nada. Eu posso falar de cadeira disso. Então, diante desse cenário, o desalento é uma reação natural e até necessária. Pois é, indiferença ou insensibilidade não são estados de espírito permitidos para os seguidores de Jesus numa situação como essa. Vou repetir para vocês, né? Indiferença ou insensibilidade não são estados de espírito permitidos para os seguidores de Jesus numa situação como essa. No desalento que eu acabei de falar agora, queridos, a nossa confiança, ela tem que ser exercitada, e ela é exercitada. Desalento e esperança podem conviver. Sabia disso? Elas podem conviver. Deus está chamando-nos a perseverar na esperança, uma esperança única, firmada naquele que não pode mudar. Glória a Deus. Firmada naquele que não pode mudar. É tempo de declarar a nossa inteira dependência de Deus e a nossa confiança em seu caráter, numa atitude não apenas racional, queridos, mas experimental, algo do coração. E aí eu lembrei do terceiro texto que eu disse que ia falar com vocês. Se você puder abrir comigo em Romanos capítulo 15, verso 13. Eu tenho aqui na versão atualizada, na versão a revista atualizada, essa mesmo, que diz assim, Romanos 15, 13, eu leio com vocês aqui, que diz assim, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo. Vou esperar vocês aí, tá pegando? Romanos, capítulo 15, verso 13, acharam? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu tenho na versão também aqui, queridos, NVT, que você também acompanha muitas vezes, ele fala claramente assim, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus é a fonte da esperança. E Ele é que nos enche pelo Espírito Santo, queridos. Em vista do quê? Da fé que um dia foi depositada no nosso coração. Isso é herança de Deus, queridos. Isso é herança do Senhor na minha vida, na tua vida. Não é possível que nós possamos não lembrar dessas coisas. Por isso que quando Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, né? No entanto, ele repete de uma forma tão maravilhosa, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultando no Deus da minha salvação. Não se trata de ser anestesiado e de nós estarmos, queridos, digamos assim, como se estivéssemos fora da realidade, né? Alguns podem até dizer, os cristãos vivem fora da realidade.
Depende, se é um cristão consciente, não. Você anda com a realidade numa mão e a consciência da confiança em Deus na outra. Nós estamos com os pés plantados nesta terra, mas absolutamente agarrados ao Senhor. E não há como a gente abrir mão disso. E uma coisa tem que estar ligada à outra, absolutamente. Né? A nossa submissão, queridos, e obediência, né, à vontade de Deus concedem, né, ao Senhor, concedem ao Senhor a oportunidade de manifestar o seu poder extraordinário em nossas vidas e através das nossas vidas. Né? A nossa submissão e obediência à vontade de Deus concedem a Ele mesmo, queridos, a oportunidade de manifestar o seu poder extraordinário. Essa conta vai fechar, de alguma maneira. Por isso que eu comecei falando no começo, o desalento, ele pode ser algo que pode ser trabalhado junto com a esperança, né? Não a esperança que é a última que morre, mas a esperança de que o Senhor realmente segura firme em nossas mãos. Certamente, queridos, se nós tivéssemos hoje, talvez falar da realidade que vivemos, nós poderíamos até dizer, pastor, então como ter uma resiliência tão grande, né? Eu falei agora há pouco para vocês de trauma e resiliência. Eu tenho lido muita coisa sobre isso ultimamente, até do ponto de vista cristão, do ponto de vista da psicologia, mas da psicologia de pessoas que têm naturalmente o pensamento cristão bíblico, né? A gente sabe que tem coisas que podem não casar, né? Mas com certeza quando você tem uma perspectiva cristã, né? Uma cosmovisão cristã, certamente até a maneira como você usa, digamos, as técnicas, né? Na psicologia, você pode nunca deixar de abrir mão do sobrenatural, ainda que você possa estimular nas pessoas que elas possam reagir diante dos fatos que elas estão vivendo. Pois é, estava pensando na palavra trauma, que é uma palavra tão perigosa, mas ao mesmo tempo real, né? Que acontece com muitos de nós. Por exemplo, uma pergunta: nós temos medo de morrer, gente? Temos medo? Se você for daqueles que diz, não, eu não tenho medo de morrer, será que isso é verdade? Mas se você falar, não, eu morro de medo, de ter medo de morrer, ou tenho medo disso, talvez seja próprio do ser humano. Na verdade, queridos, são perguntas difíceis em situações, na verdade, dramáticas. E nós, muitas vezes, não sabemos como responder a certas coisas, né? Na verdade, queridos, nós temos passado por situações, por causa dessa guerra que temos vivido, por causa da pandemia, pessoas queridas perdidas, e nós temos que ficar respondendo essas perguntas, ainda que a figueira não floresça. Como temos reagido diante disso, né? Pensei na palavra trauma e fui estudar um pouquinho. Trauma significa ferida, né? Significa alguma coisa que é causada por um evento doloroso. Por exemplo, a morte de uma pessoa tão querida, né? O trauma não indica falta de fé, queridos, do ponto de vista cristão falando agora. Trauma não indica falta de fé, né? E nem fraqueza. É causada por um evento muitas vezes único, ou às vezes alguma coisa contínua, alguma coisa que se acumula de repente, como a realidade que estamos vivendo. Por exemplo, com o número de mortos, centenas de milhares, nosso momento às vezes de ficar pensando nisso pode perdurar, né? Com incerteza, com medo, com desalento, como eu falei agora há pouco, perplexidade, esgotamento, né? E que parece que se instalando na alma das pessoas, e o desalento de proporções terríveis. Eu falei agora há pouco sobre aquele texto, né, em que li com vocês aqui, que fala lá no Salmo 39, né, e que eu li com vocês agora, o Salmo 31, que ele fala, os meus olhos estão cansados de tanto chorar, estou esgotado de corpo e alma. Mas tem um texto mais impressionante ainda, acompanhando o nosso raciocínio dessa noite, né, que é nós realmente, ainda que a figueira não floresça, nós sabemos que Deus cuida de nós. Acompanha comigo aí em Jó, capítulo 3, versos 24 a 26. Jó, capítulo 3, versos 24 a 26. Estamos lendo mais textos hoje no nosso momento de mensagem, queridos. Diz o texto aqui, repetindo pela última vez. Livro de Jó, capítulo 3, versos 24 a 26, na versão NVT, estou lendo, né? Diz assim, de tanto gemer, não consigo comer. Meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temia veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Num dos momentos mais difíceis, quando Jó tinha perdido
tanta coisa, inclusive os seus filhos. Pois é, a experiência de trauma ou do trauma, queridos, é complexa, né? Afeta corpo, mente, espírito e todos os níveis das relações humanas. Todos os níveis das relações humanas, né? Compromete indivíduos, compromete comunidades, de repente até a igreja. Pois é, temos falado sobre isso. As relações humanas, até as nações, um país, queridos, um país. O Brasil está ferido, por exemplo, enlutado, traumatizado. Quando o trauma não se expressa, e aí que a gente quer chegar nisso, né? Quando o trauma não se expressa, não é ouvido e não recebe cuidados, né? Pode tornar-se o quê? Uma rachadura nos alicerces de uma vida, na nossa alma, né? Da comunidade, da nação. E esperar que ele possa desaparecer assim da noite para o dia é perigoso. Sabe por quê? Porque pode ressurgir em comportamentos destrutivos contra nós mesmos e outras pessoas, né? Há uma frase de um pensador que diz assim: a dor que não é transformada é transferida. A dor que não é transformada é transferida. Não se trata assim apenas de um conceito psicológico, mas de um conceito de vida, da prática, queridos, de nós crermos essa palavra, que ainda que a figueira não floresça, eu, no entanto, continuarei confiando no Senhor. Eu repito aqui, olhando o texto para vocês, porque o Deus, o Senhor é a fortaleza da minha vida. É fé, a fé faz essa mudança tão poderosa. Por isso que eu li com vocês o último trecho, que é tão importante vocês lembrarem aqui, quando Paulo fala que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês possam transbordar de esperança, contrastando com o desalento do Espírito Santo. E com certeza Deus visita até possíveis traumas de uma nação, de um grupo de pessoas, de uma igreja, de uma família. Quem trabalha, queridos, e convive, né, com mortes, por exemplo, muitas vezes conseguem perceber o que está acontecendo com as pessoas, acabam ficando vulnerabilizadas. Eu estou falando isso por pessoas porque eu tenho alguém aqui em casa que trabalha na linha na linha de frente. E eu vejo isso nas conversas que temos tido muitas vezes. Às vezes não precisa nem ter conversa, você percebe no jeito, nas reações muitas vezes, de ver realmente pessoas se perderem, pessoas morrerem, não exatamente só nas mãos da pessoa, mas assim, como se fosse uma coisa banalizada. E as pessoas não se atentam, talvez, para o que está acontecendo, não só do ponto de vista humano, concreto, mas o que isso significa. Por isso que eu estou falando nessa noite, ainda que a figueira não floresça, de alguma maneira a sua vida possa estar, de certa maneira, desarrumada. Creia, a resiliência, né, pode ser trabalhada como esperança no meio do desalento. Como esperança no meio do desalento. A resiliência, que é o ato de nós realmente sabermos sobrepormos as situações, passarmos pelaquela situação e ainda tirar alguma coisa de bom para a nossa própria vida. A boa notícia, queridos, é que o trauma tem cura. E Deus nos deu capacidade de desenvolver essa resiliência. Essa é a certeza. Há uma autora que trabalha com uma fundadora de um grupo, né, executivo, chama Instituto de Liderança para a Construção de Paz. Era dos Estados Unidos, né? Eu peguei um material que eu estava lendo dessa pessoa e ela escreveu o seguinte, o nome dela chama Donna Minter. Donna Minter, o nome dela. Ela disse assim, abre aspas, a capacidade de permanecer flexíveis em nossos pensamentos, sentimentos e atitudes quando enfrentamos um distúrbio sério na vida ou suportamos uma pressão prolongada de modo a sair da dificuldade mais fortes, maduros e capacitados. Vou repetir. Que resiliência é a capacidade de permanecer flexível em nossos pensamentos, sentimentos e atitudes quando enfrentamos um distúrbio sério na nossa vida ou suportamos uma pressão prolongada de modo a sair da dificuldade mais fortes, mais maduros, mais capacitados. Por isso que curar-se do trauma é mais do que recuperar uma energia, queridos, para as tarefas do dia a dia. Ser resiliente não é só ser capaz de sobreviver. A cura e o aumento da resiliência estão em readquirir o senso de propósito, irmãos, o sentimento de pertencer, a sensação de segurança e a renovação da esperança, atender ou não a essas necessidades, né,
afetará e afeta a possibilidade de cura para o nosso coração, ou mesmo de cura para a coletividade, dando impacto para as futuras gerações. Por isso que quando nós lemos aqui em Abacuque, né, que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ele está descrevendo aqui um horror total para a realidade do profeta. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Não se trata de você ser, né, ter aqui, achar que tudo vai ficar bem porque vai ficar bem, simplesmente. Não, mas porque Deus usa essas situações a nosso favor, nos ensinando que através do ato de resiliência nós experimentamos a verdadeira esperança, mesmo no meio de um cenário, irmãos, de desalento como muitos têm vivido. A igreja foi colocada no mundo e equipada por Deus, irmãos, você e eu, para vivermos em cenários muitas vezes de trauma, muitas vezes de desesperança, né? Pedro, e eu lembrei-me desse último texto que eu anotei aqui, Pedro reavivou essa verdade para os aflitos, quando ele disse lá em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10. Você conhece esse texto? 1 Pedro 5,10. 1 de Pedro, capítulo 5,10. Eu vou ler na NVT aqui. Diz assim: Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Até aí, você conhece bem. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Amados, no atual cenário de pandemia, de mortes, de doença, a igreja, eu e você, devemos reconhecer-se como somos de fato, o que somos, e servir como espaço de esperança na vida das pessoas. Ou seja, não só a esperança invadindo o nosso coração, para o nosso bem, para o nosso bem-estar, para que possamos ser curados, mas que principalmente Deus nos use como instrumentos. Por isso que quando a gente fala que a igreja vai se reunir, não é o fato de eu ir para lá, de estarmos só lá, mas que quando eu vou, eu estou levando a igreja, e lá está indo comigo, a alegria está indo comigo, a esperança está indo comigo, a fé está indo comigo, o louvor está indo comigo. O culto é o quê? Oferecimento de nós mesmos ao Senhor. Culto é que é isso? É oferecimento de mim mesmo a Deus. Se culto para você é simplesmente, né, você ouvir uma música tocando num instrumento, ou simplesmente uma igreja que acendeu as luzes, e de repente tem todos os cerimoniais possíveis, isso pode ser apenas alguma coisa religiosa. Mas quando eu e você nos encontramos, mesmo vivendo num panorama como esse, nós somos transformados, irmãos, por essa palavra de Deus que nos ajuda a sermos resilientes no meio de uma pandemia como essa, renovando em nós a esperança mediante a fé que foi colocada no nosso coração, para que nós sejamos instrumentos de paz, de vida, de consolo, de bênção na vida das pessoas, inclusive quando estamos juntos lá, porque a igreja, ela só está lá quando eu e você estamos lá, no sentido físico agora, quando estamos juntos em adoração. O amor e a amizade genuína são poderosos remédios, irmãos, para a alma. E no contexto de relacionamentos seguros na nossa comunidade, na igreja do Senhor, pessoas muitas vezes adoecidas ou traumatizadas podem encontrar o caminho da cura e da resiliência. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas eu queria que você pudesse realmente ser visitado pelo Senhor nessa noite. Ou que Deus possa, se você já tem sido visitado por Deus, usá-lo preciosamente na vida de alguém. Eu quero encerrar lembrando que ainda que a figueira não floresça, eu ousarei continuar confiando no Senhor. Ainda que meus olhos sejam cheios de lágrimas, eu sei que o Senhor é o meu libertador. Lembrando das palavras do apóstolo Paulo, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que nós depositamos nele, de modo que vocês, que nós, todos nós, possamos transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. É o sobrenatural visitando o natural. É o poder de Deus visitando o meu e o seu coração,
a nossa mente, para que sejamos curados dos nossos traumas e para que possamos nos lembrar que, apesar de a figueira não estar florescendo ainda, o Senhor continuará sendo a nossa retaguarda. Que Deus te abençoe, que Deus conforte teu coração, que Deus possa te enviar essa semana na vida de alguém, ainda que você tenha que conversar com a pessoa pelo WhatsApp ou pelo telefone, talvez por conta da questão ainda de nós não podermos nos associar tanto em aglomeração, com certeza não, né? Mas que você possa ser usado por Deus, que Deus possa confortar a tua alma, que você se lembre das promessas do Senhor. Temos lido nessa noite, queridos, Romanos capítulo 15 e 13, temos lido também Abacuque capítulo 3, versos 17 a 19, e também lembramos, né, que a palavra de Deus nos Salmos, como acabamos de ler aqui agora, né, no Salmo 31, 9, e também nos demais textos que compartilhamos com vocês aqui nessa noite. Que Deus abençoe seu coração, que o Senhor possa realmente continuar falando a sua alma. Amém? Nós vamos orar encerrando esse momento e depois nós vamos cantar um cântico de louvor ao Senhor, um cântico que nós também separamos aqui. E aquele cântico que você gosta. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Aflição e paz. É o 108 do nosso novo cântico. Vamos orar? Pai Santo e querido, nós te adoramos. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Sabemos, Pai, que aquilo que o Senhor coloca em nossos corações, que é a fé, Senhor, nos torna pessoas, ó Deus, resilientes. Pessoas que possam desfrutar da verdadeira esperança, Senhor, de saber que nada, absolutamente nada, foge ao controle Teu. E de que nós podemos, ó Deus, receber a paz, o consolo, a graça do Senhor, diariamente, diuturnamente. E sermos agentes de esperança na vida de pessoas, ó Pai, que precisam ser visitadas pelo Senhor no meio desse momento tão duro que vivemos. Fala o nosso coração, conduze-nos, ó Deus, a sermos pessoas realmente resilientes a cada dia e que principalmente se tornam agentes da graça do Senhor na vida de tantos. Te agradecemos, te louvamos pelo teu grande amor, pelo teu consolo, pela tua graça. Fala conosco ainda no restante desse domingo e nos dias que virão. Te agradecemos, te louvamos em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Convido vocês, irmãos, a estarmos juntos na nossa agenda da igreja essa semana. Você já sabe, terça-feira, oração pelo Meet, quinta-feira, nossa live pelo Facebook e a nossa querida escola dominical, sempre pelo Meet do Google e pelo Facebook, para todas as idades, todos os domingos. Estamos juntos. E domingo que vem, prepare-se, estaremos juntos também para o culto presencial, às 19 horas, lá na quarta IPA. Se nada até lá, eventualmente mudar daquilo que está sendo planejado aqui para o nosso município. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, boa semana, cantemos ao Senhor, amém? Se paz a mais doce me deres usar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz.
feliz.